pouquinho hoje sobre tendinites. É um tema bastante falado, é um tema bastante divulgado e pouco se tem explicado de forma adequada para que as pessoas diferenciem os tipos de tendinite. Então vamos tentar explicar um pouquinho para vocês hoje. Quais as causas das tendinites agudas? Na verdade, nós vamos aqui resumir as principais. O uso do grupo muscular acima do habitual, levando a microlesões agudas, quer dizer, com poucos dias. Isso aqui é uma das causas muito comuns, onde o atleta ou aquele paciente que está começando a atividade esportiva, ele sofre pequenas lesões que na maioria das vezes não acontece nada mais grave, ou seja, não deixa sequelas a longo prazo. E se resolve ao longo de alguns dias. Outras causas, como o uso das articulações acima das angulações mais extremas, trauma direto sobre o tendão, infecções na bainha ou no próprio tendão e as doenças reumáticas autoimunes. Essa questão da doença reumática é que o próprio organismo produz substâncias, anticorpos e próprias células que eram para defender o organismo acabam atacando os tendões. Então existem doenças, as chamadas doenças autoimunes, onde isso acontece. É relativamente comum. Falando um pouquinho sobre os exames, na verdade o exame mais importante que eu diria para vocês é o exame físico. É colher uma história bem relatada, avaliar a relação da história com o quadro clínico, uma avaliação clínica buscando outras doenças associadas, realizar um exame clínico adequado pelo médico. E nós temos, inclusive no consultório, também a ultrassonografia, para já no própria consulta realizar essa avaliação ultrassonográfica. Nos casos mais complicados, a gente lança a mão da ressonância e nos casos de suspeita de doença reumática, a gente associa também alguns exames de sangue. Agora falando um pouquinho sobre as tendinites crônicas, que tem a sua etiologia diferente, nós vamos aí ter traumas repetitivos, mesmo de baixa intensidade. São aquelas pessoas que fazem esporte numa posição inadequada, ou que fazem um esporte realmente com uma intensidade um pouco acima do que suportaria o tecido conjuntivo da pessoa, de forma realmente a não deixar que haja reparo entre os treinos. Predisposição genética a lesões intratendinosas por defeitos no colágeno e sua formação ou regeneração. Aqui são as pessoas que têm aquela história já familiar de pais, de irmãos com tendinites crônicas, com dores articulares que não são bem esclarecidas. Diminuição da circulação ao redor do tendão, isso é uma causa também de tendinite, porque já que o aporte sanguíneo é diminuído, a nutrição é menor, o tendão se repara com mais dificuldade. A formação de calcificações ao redor do tendão, que isso causa inclusive um processo inflamatório até mecânico, o tendão acaba irritando, a calcificação acaba irritando o tendão. E a movimentação dele fica mais inelástica, fica com mais dificuldade e acaba traumatizando. A própria calcificação acaba trazendo traumas ao tendão. Sensibilização nervosa peritendinosa, assim, a dor crônica ela acaba tendo essa característica de ser semelhante com uma área bem sensível, onde a pessoa já teve várias lesões. Aquela região tem um privilégio junto ao cérebro em relação à informação sobre dor. Então existe uma sensibilização local que deve ser tratada também. E o tendão pode também estar espessado pela própria tendinite crônica, levando a um novo quadro de recidiva. E por último, e também importante, que o tendão cronicamente inflamado ele vai perdendo elasticidade. Então essa perda de elasticidade vai fazendo com que haja uma predisposição a microlesões de repetição. Nas tendinites crônicas é importante evitar o uso de anti-inflamatórios. Eles, de uma forma geral, têm mínimo efeito e o efeito dura apenas enquanto está tomando a medicação, acaba gerando transtornos em outros órgãos pelo uso prolongado. Evite continuar trabalho repetitivo do membro afetado sem esclarecer a extensão da lesão. Fica sempre naquela história de não, é só uma lesão pequena, uma coisa simples, e na verdade a lesão pode ser mais extensa, pode ser associada com a desinserção do tendão, ou seja, a avulsão, o arrancamento do tendão da sua inserção. Evite fazer qualquer tratamento sem esclarecer o diagnóstico e suas causas,
sobretudo se elas são traumáticas ou não. Evite fazer fisioterapia sem diagnóstico esclarecido. Isso aqui é uma coisa que eu queria pontuar, que infelizmente tem sido uma coisa muito frequente, até com colegas médicos que, pela questão do dia a dia corrido, acabam optando por fazer um tratamento com o fisioterapeuta diretamente, sem esclarecer bem o diagnóstico, as suas causas, a etiologia. Então eu reforço o pedido para que você realmente procure um ortopedista, para que você esclareça a causa, se existe alguma predisposição anatômica local, alguma deformidade que pode ser tratada, ou se é algo mais simples. Esclareça primeiro o diagnóstico, para depois tratar. Outro ponto é que evite fazer uso de medicações que não tenham trabalhos adequados. As pessoas às vezes querem aventurar usando medicações que o primo, o tio usaram e que ele acha que aquele remédio vai servir para ele também. Cuidado com os efeitos colaterais não estudados de medicações. Então a gente tem que ser muito prudente, porque as sequelas podem ser graves. Eu tenho pacientes que, inclusive, estão fazendo até diálise, que já vem de outros colegas e usaram de forma inadequada por um tempo, que até o colega nem prescreveu isso, mas a pessoa até por conta própria, ou por um parente, acabou usando corticóide, anti-inflamatório prolongadamente e tiveram necrose na cabeça do fêmur, tiveram gastrite aguda, com erosão, com hemorragia. Então muito cuidado, tem que existir uma prudência na medicação que você toma. Agora falando um pouquinho sobre as zonas de choque. As zonas de choque não são um tratamento novo, eles já têm assim, trabalhos, mais de 700 trabalhos na literatura científica publicada a respeito dos seus efeitos, dos seus benefícios. Então assim, usando de forma adequada, com diagnóstico prévio adequado. E a onda de choque hoje no Brasil ela é realizada por médicos. Então cuidado. Isso o diagnóstico é do médico, o tratamento por onda de choque, quando indicado, ele deve ser realizado por médicos. Tá? É uma excelente opção para tratamento de tendinites ou tendinopatias crônicas, melhora o aporte de nutrientes ao tendão, recruta novas células para cicatrizar de forma adequada e mais fisiológica o tendão, ou seja, ele recruta através do estímulo da criação, da liberação de novas células que vem da corrente sanguínea, do tecido adjacente, células pluripotentes que a gente chama, células tronco, que são ativadas e transformadas em tenócitos e que ajudam a reorganizar a fibra de colágeno. Então auxilia na remoção das calcificações tendinosas, modula a sensibilidade nervosa ao redor das áreas cronicamente afetadas. Existe uma neuromodulação também que a onda de choque provoca. Então, finalizando nossa pequena explanação de hoje, eu queria dizer que você deve ter cuidado, porque existe diferença no tratamento das tendinopatias, tendinites, quando elas são agudas ou crônicas, que você deve procurar um profissional e nós nos colocamos à sua disposição. Nós trabalhamos na torre do Hospital São Mateus, no anexo, na torre, e estamos lá de segunda a quinta-feira pela manhã e quinta-feira à tarde. E aí é o telefone do Pedro, meu assistente, que tem toda a orientação adequada para marcar sua consulta. Então, muito boa sorte, Deus te abençoe e eu te aguardo lá na consulta. Um abraço.